Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e hoje vamos falar sobre Novos Mutantes, a saga Sublime. Essa é uma daquelas edições especiais que a Panini está lançando para complementar séries que não couberam dentro do título dos X-Men, né? O título mensal, desde janeiro desse ano de 2023, foi dividido com a revista do Wolverine e as séries estão espalhadas entre elas. Acontece que séries como Novos Mutantes, Carrascos, Legião de X não cabem dentro do mix e eles têm lançado de forma pontual nessas edições aqui. Essa, no caso, é uma edição em capa cartão com 144 páginas e o preço de capa é R$ 39,90. Ela reúne as edições Novos Mutantes do número 29 a 33. E o que marca essa edição, né? O que torna ela importante? Essa é uma edição que marca o fim da passagem da escritora Vita Ayala, né? A escritora Vita Ayala, ela teve à frente do título dos Novos Mutantes desde a saída do Jonathan Hickman. Ele que escreveu durante algum tempo esse título no começo dessa fase da franquia X. Então a gente tem essa passagem de bastão da Vita Ayala para o novo roteirista que vai ser o Danny Lowry. E lá na frente tem a definição, né, desse novo titular nas histórias, que é o Charlie Jane Anders. Então são 3 roteiristas para 6 histórias, 5 histórias, e aí já começa um ponto da minha crítica, né? A Vita Ayala, ela é uma escritora que versa muito pela diversidade. E esses quadrinhos, ela utilizou o arco dos Novos Mutantes para promover uma renovação dos personagens, a entrada de personagens cada vez mais diversos, e a gente vai ver muito disso aqui. A primeira história dessa HQ é uma história reunindo Daken, o filho de Wolverine, com o Apache, o John Produstar, né? O Apache dos Novos Mutantes. Eles vão em busca de resgatar a Batedora, né, que é também a clone da X-23. Então é uma história sobre irmandade e responsabilidade. É importante fazer uma observação aqui que o John Produstar, né, o Apache, tem um outro irmão que era aquele X-Men que morreu lá na fase clássica e até hoje ele não tinha sido ressuscitado. Acontece que a ressurreição dele aconteceu e a Panini não havia publicado aqui ainda essa história, que saiu na Giant Size Thunderbird, que vai ser publicada na próxima edição, a edição 14 do Wolverine. Então, eles estão achando um jeito de encaixar essas histórias, né? Passada essa edição do John Produstar com o Daken e a Batedora, tem uma edição de celebração de 40 anos dos Novos Mutantes, que era para ser a segunda equipe mais importante dentro da franquia X, porque ela foi criada para ter personagens que substituiriam os X-Men da equipe principal, né? O Míssil, Magia, o Apache, a Anne Sinclair, a Dani Monstar, o Tocha Humana brasileiro. E aqui a história mostra justamente isso. O Roberto da Costa, o Tocha Humana, convidando a todos os mutantes e alguns mais chegados para uma festa na sua espaçonave, né? E é nessa festa que eles resolvem relembrar alguns dos principais momentos dessa franquia, a participação de cada um deles, do Mancha Solar, da Dinamite, do Warlock, do Cifra. É uma historinha para ser emocionante, mas eu achei um tanto quanto confusa. Ela tenta misturar os novos mutantes do passado com os atuais e a coisa parece perder um pouco o sentido. Para uma edição comemorativa de 40 anos, eu achei muito pouco. Então fica aquela sensação de que esses personagens mereciam um pouco mais. Essa é uma revista que pode incomodar pessoas um pouco mais sensíveis com questões, por exemplo, como a linguagem neutra, que é utilizado como forma de inclusão, de diversidade, né? Um dos títulos aqui da Vita Ayala, que é uma carta de despedida dela, ela começa, por exemplo, dizendo assim: queridos que nos leem, né? Ela utiliza a linguagem neutra para falar sobre como foi a experiência dela para escrever esses personagens, para introduzir novos personagens não binários,
personagens LGBTQIA+, personagens de etnias e minorias, e como ela fez isso ao longo da passagem dela nos Novos Mutantes. Além dela, tem aqui despedidas e falas de Jonathan Hickman, Charlie Jane Anders, Rod Reis, que foi o artista brasileiro responsável por maior parte dos quadrinhos dessa fase dos Novos Mutantes em Krakoa. E é isso. A segunda metade é uma história envolvendo o John Sublime, que era um vilão que surgiu na época de Novos X-Men, do Grant Morrison, e a Não Garota, né, que era aquele cérebro, a Martha Johansson. Ela era um cérebro que não tinha corpo, e aqui nessa série dos Novos Mutantes ela ganhou um corpo e passou a fazer parte da equipe, essa personagem aqui que o cérebro fica à mostra, né? E também a gente vai ter uma oportunidade de conhecer uma nova mutante, que é uma mutante chamada Escapade. Ela foi apresentada naqueles especiais Marvel Voices, que são quadrinhos também para celebrar a diversidade, e agora ela é integrada a essa nova equipe de heróis juvenis. Então é um quadrinho que não dialoga muito com a mensal dos mutantes lá, principal. Ele não dá continuidade àquele plot da Illyana Rasputin, da magia, está passando o limbo para a Rainha dos Duendes. Ele trata de contar histórias próprias, histórias essas que tendem mais a atender o objetivo da escritora em mostrar novos personagens, em tentar inserir novas características em velhos personagens, do que andar com a trama principal, a coisa toda desses jovens estarem vivendo em um país, em uma ilha, onde os mutantes são livres, né? Então, me parece que explorar os personagens aqui ficou em segundo plano para que ela pudesse, principalmente a Vita Ayala e seus sucessores, contar as suas histórias. Isso não é de todo ruim, mas pode frustrar a expectativa de quem estava imaginando que seria a continuação, por exemplo, da trama da Illyana com a Madelyne Pryor. Então, esse é o Novos Mutantes aqui, edição especial que a Panini lançou agora no mês de novembro. E esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço. Até a próxima.